Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Pessoal, estamos aqui no Entre Linhas de Férias. Estamos aqui em Santa Cruz do Monte Castelo, na praça central aqui da Matriz, que está lá nos fundos. Primeira vez também, estou trazendo aqui os inscritos do canal. E vamos dar continuidade então à lição sobre Cristo em Filipenses e em Colossenses. Pessoal, hoje nós vamos aprender sobre confiança somente em Cristo. Vamos ver um pouquinho da vida de Paulo antes, do encontro dele com Cristo e como nós podemos realmente confiar somente em Cristo e não na carne. Beleza, pessoal? Não se esqueça, teremos a participação aqui do Ricardo, do Alexandre, do Marcos André e também a sua participação através aí do seu joinha, deixa seu comentário e também, se não é inscrito, se inscreva no canal para dar seguimento aí à série que nós estamos lançando a cada trimestre aqui, beleza? Mas chega de introdução e vamos para a lição. Bom pessoal, eu vim aqui para uma sombrinha, mas antes de chamar o Ricardo aqui, gostaria de agradecer a cada um que tem todos os vídeos deixado seu comentário, deixado sua mensagem aí de carinho, suas dúvidas, às vezes deixa lá alguns questionamentos, suas opiniões, valeu mesmo, isso gera engajamento, e ajuda a promover também o conteúdo aqui dentro da plataforma, beleza pessoal? Mas antes de chamar o Ricardo ainda, vamos chamar aquele que dirige a nossa mente, dirige o nosso pensamento e nos ajuda aí a vencer o próprio ego, o Espírito Santo. Vamos orar? Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado mais uma vez, Senhor, porque estamos aqui dando seguimento ao estudo, mais um estudo onde vai falar sobre a confiança em Ti, Senhor. Ajude-nos mais uma vez, o Ricardo, o Alexandre, o Marcos, a mim, a cada ouvinte, que a gente possa realmente aprender e praticar essas lições, essas pérolas que estamos recebendo de Ti. Em nome de Jesus oramos. Amém. Então chega aí, Ricardo, agora é com você. Bom, gente, então vamos lá, lição número 6. A primeira coisa que nós vamos trabalhar, como vocês já estão acostumados, é o título, E o título da lição dessa semana é Confiança somente em Cristo. E vocês estão acostumados com aquela parte introdutória linguística, Então a gente vai trabalhar o conceito hebraico, conceito no original hebraico, relacionado com a palavra confiança. E eu separei algumas passagens do Velho Testamento, que nós vamos, toda vez que eu for falar desses conceitos, nós vamos estar trabalhando um texto diferente. Eu vou fazer uma rápida análise, um resumo de algumas palavras que podem ser traduzidas por confiança. Depois nós vamos para os textos propriamente, que eu vou colocar na tela os textos para vocês, talvez para fixar um pouco, A primeira expressão que eu separei para vocês é a expressão bitar, com algumas variações, que pode ser bitarron. O bitar é uma forma menos frequente da utilização da palavra confiança, mas ela tem um sentido de segurança, proteção e confiança sólida. Ela tem uma base semântica, assim, que é algo externamente sustentado. Então é uma confiança, digamos assim, uma confiança fundada, bem fundada. Ela traz, no campo semântico, uma segurança objetiva, uma estabilidade, seja no texto bíblico, seja pela força da Berit, pela força da aliança, seja pela força de Elohim, pela força de Deus, muitas vezes pela força da muralha, pela força do exército, assim por diante. Ou, às vezes, também num conceito indevido, mas ela continua sendo uma confiança forte, muitas vezes ela pode ser associada à confiança da riqueza, por exemplo, mas ela é uma segurança
fundada. Nós temos ali o texto, que depois eu vou trazer para vocês, está lá em Isaías 26:4. Depois a gente vai ver esse texto. Uma outra palavra é Excel. No campo semântico dela, o campo semântico dela é um daqueles casos interessantes, sabe? É um campo semântico ambíguo. É uma palavra que ela pode tanto significar confiança, né, que é algo positivo, quanto insensatez, que é algo negativo. E eu vou trazer para vocês depois 2 versículos, um que ela é traduzida como confiança e outro que ela é traduzida por insensatez. Mas ela também pode ser traduzida por esperança, sabe? A ideia central, então, dessa confiança é uma confiança sem crédito, uma confiança ela não, fraca, vamos dizer assim. Já que eu falei que a primeira é uma confiança forte, essa é uma confiança fraca. Muitas vezes pode ser uma confiança arrogante ou uma esperança, uma confiança irracional com base em tolice. É uma confiança deslocada, mais ou menos nesse sentido aqui. Geralmente associada com tolice e insensatez. A terceira palavra é emun. Emun, ela é da mesma raiz de emuná, que vocês sabem que é fé, né? Então, emun é uma confiança, ou uma fé, uma fidelidade, uma lealdade relacional. Ela compartilha uma raiz com algumas palavras. Emet, que é verdade, emuná, fé, fidelidade, e até amém. É tudo da mesma raiz. Mas a característica central dessa confiança é isso, é uma confiança relacional, é um compromisso que envolve uma certa constância e uma confiabilidade mútua. Não é apenas crer que algo é verdadeiro, mas é permanecer conectado com algo, com alguém, né? Dentro daquele contexto da Torá, vamos um pouco de totalidade, né? Você recebe um chamado, o Vaikra, para uma emuná específica, ou seja, para você ter uma confiança, só que emuná também pode ser traduzido por cargo ou função, ou seja, você recebe um chamado para uma fé relacional, e essa fé relacional, ela faz com que você desempenhe uma determinada função, um determinado cargo. Ela estabelece um vínculo emun, né? Estabelece um vínculo ético e duradouro, diferente de bitachon, que ela pode ser circunstancial. Agora vamos dar uma analisada ali, versículo por versículo, eu vou trazer para vocês. Primeiro, eu vou compartilhar com vocês Isaías 26, vou compartilhar na tela aqui com vocês. Isaías 26. Isaías 26 está lá na tela para vocês. Isaías, isso, beleza. Tá em letras legíveis aí para vocês conseguirem enxergar aí do outro lado. Lá no Isaías 26, 4, eu vou ler para vocês ali, 26, 4. É o último versículo. Confia no Senhor permanentemente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Eu sempre falo para vocês, mas eu vou falar, às vezes tem uma pessoa nova no vídeo, vocês se orientem quando eu estiver falando na língua portuguesa, vocês se orientem ali, que obviamente, vocês sabem, o texto começa ali no númerozinho, logo depois do 26,4. No hebraico é a mesma coisa, só que é o oposto. Vocês olham lá o 26,4, a palavra que está ao lado ali do 26,4 é a palavra onde começa o enunciado na língua hebraica. Então nós vemos ali no 26,4, a primeira palavra é bithu. Essa palavra bithu é justamente, vou ler mais ou menos o texto, a linha toda, bithu, daí tem um vav, o tetragrama sagrado, lido geralmente por Adonai, atadel ki, beyah, Yahweh, de novo, tetragrama sagrado, tsur olamim.
Tsura é a rocha eterna, Olamim. Mas essa primeira palavra que é confiança, que vocês viram ali, ela vem justamente daquele campo semântico daquela primeira palavra que eu falei, bitar, né, que é uma forma que enfatiza um estado subjetivo de uma segurança forte, segura. É um efeito psicológico que dá apoio. Vocês percebam, então, aí pelo texto, confia no Senhor perpetuamente, é uma confiança segura, é uma confiança voltada para o eterno. A segunda palavra, agora eu vou remover essa daqui, vou colocar o próximo versículo para vocês. Está lá em Salmo 49. Compartilhar tela, Salmo 49. Isso, compartilhar tela. Adicionar ao palco, Salmo 49, que diz o seguinte, gente. Salmo 49, 13. Deixa eu puxar aqui para vocês. Salmo 49, 13. Está bem aqui, está bem aqui no meio, aqui, ó. Começa no 11, 12 e 13. Vamos lá. Este caminho deles é loucura. Contudo, a sua prosperidade aprova as suas palavras. Aí, Selá. Aí vocês devem estar estranhando, mas espera aí. Onde é que está o caminho? Onde é que está o caminho? Não. Onde é que está a confiança aí no texto? Ela está aí, gente. Que foi traduzida por caminho deles é loucura. Mas ali está escrito ali no hebraico, né? Ze, Darinkan, Ksel, Lamo, Vaikhen, Befren, Iretsu e Selá. É a terceira palavra. Ze, Darinkan, Ksel. E essa palavra Ksel, como eu disse para vocês, ela tem um campo semântico ambíguo. E aqui é a confiança infundada, que foi traduzido para a língua portuguesa, aqui, principalmente nessa versão, por caminho deles, né? O caminho do tolo. O caminho do tolo é loucura. Então, eles pegaram uma palavra e precisaram se utilizar de outras tantas palavras para dar esse sentido. Mas poderia ser lido aqui, né? A confiança deles, ela não tem apoio, que justamente vem dessa expressão, que ela pode ser utilizada num sentido pejorativo, como é utilizado aqui no texto. Agora, terceiro, né? Terceiro texto que eu quero compartilhar com vocês é Provérbios 3. Provérbios 3, encontrei. Compartilhar a tela. Vamos colocar aqui para vocês. Adicionar ao palco. Beleza, tá no tamanho bom para vocês. Provérbios 3, gente. Provérbios 3, 26. Acredito que eu preciso puxar aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui como é que tá para vocês. Isso, não, tá. Isso, beleza. 3,26. Dê uma olhadinha ali, gente. 3,26 diz o seguinte: porque o Senhor será a tua esperança e guardará os teus pés de serem presos. Então você começa ali que Adonai, né, mas é o tetragrama sagrado. Sempre que eu falar Adonai, gente, é o tetragrama sagrado, tá? Então aqui Adonai, daí e rei. Aí essa expressão aqui, ó, essa outra palavra, assim, a terceira palavra depois do 3,26 ali. Veki silecha. Juntou um bet ali na palavra, Excel também, né? É a mesma expressão que Excel, só que juntou um bet ali, um pouquinho, juntou um bet como elemento prefixal,
né? Ou seja, é a primeira letra, e juntou lá no final um Kaf. Mas está ali, as letrinhas de Kissel está ali. É um Kaf, um Summer e um Lamed. Só que agora aqui o sentido é diferente. Inclusive, porque o Senhor será a tua confiança ou a tua esperança e guardará os teus pés de serem presos. Aqui essa expressão Kissel, ela não é mais... aqui essa expressão Kissel é utilizada no sentido que não é pejorativo, né? Vocês podem perceber isso, que aqui é pela construção das outras palavras, né? Que céu pode ser aquela segunda palavra que eu falei para vocês, que tem aquele campo semântico ambíguo também, ela pode ser confiança quanto insensatez. Aqui, nesse caso, ela é confiança, esperança, né? E não no sentido pejorativo. Mas nos provérbios, frequentemente, quando essa confiança não é associada ao eterno, ela tem um sentido de insensatez, um derivado dela com alguns conectivos sufixais, assim por diante. A terceira, agora que eu vou trazer para vocês, é emun. Eu vou retirar aqui do palco e vou colocar aonde Deuteronômio 32. Deuteronômio, compartilhar tela. Deuteronômio 32. Vamos lá, vamos colocar no palco. Tá lá para vocês. Adicionar ao palco. Muito bem, vocês estão vendo aí Deuteronômio. Isso, tá? Deuteronômio 32. Bom, Deuteronômio 32, gente, 4. Lá diz o seguinte. Deuteronômio 32, 4. Ele é a rocha, cuja a obra é perfeita, porque todos os seus caminhos, juízos são: Deus é verdade e não há nele injustiça, justo e reto. Vocês devem estar se perguntando aí, aonde que está a confiança aí, Ricardo? Essa palavra, na língua portuguesa, no enunciado ali ao lado, na língua portuguesa, é a palavra verdade. Só que essa expressão ali no original tá Hatkazar Tamim Paul Ki Kal de Haraif Mishpat El Emuná. Tá ali, quando chega na emuná, essa palavra verdade, essa palavra emuná, ela vem dessa raiz emun. Emuná também, emun, né, ela também significa confiança. Então essa introdução, até um pouquinho longa com relação à confiança, ela vai servir de base, ela serve de base para todo o contexto da lição. Então, confiança ali no original, ali dentro do pensamento semita, dentro do pensamento hebraico, ela tem essas variáveis. Ela pode significar uma confiança no sentido de apoio, ela pode seguir um apoio forte, um apoio fraco, ela pode estar associada a emuná, a fé, que também é traduzida por confiança, ela pode estar associada também com a verdade, né? Então as palavras são mais... O contexto semântico é mais ou menos esse. Então agora vamos seguir aqui, gente, vamos voltar para a ponta da linha com esse introito relativamente extenso que foi dado para vocês. Aí no verso áureo, que é o verso central, gente, o autor da lição, ele não escolhe o verso áureo à toa. Ele olha esse verso e olha essa mensagem, esse enunciado é a base de tudo aquilo que ele quer desenvolver ao longo da lição. Então a intencionalidade desse verso para memorizar, isso desde sempre não é à toa. Não à toa que antigamente não era chamado de verso para memorizar, era chamado de verso áureo, o verso principal, a ideia principal que o autor quer transmitir. Está lá em Filipenses 3, 10 e 11.
Vamos lá, e diz o seguinte: e o que eu quero é conhecer Cristo e o poder de sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Aqui, gente, nós temos uma cadência. Eu vou fazer uma análise estilística, né, do texto. Eu já li o texto para vocês. O primeiro ponto que eu quero destacar é essa estética utilizando a palavra grega para tax, que cria uma estética de acumulação experimental. Ele não vai trabalhar com definição conceitual. Paulo, ele não explica propriamente aqui no texto o que é conhecer a Cristo. Ele faz o leitor atravessar esse conhecimento por camadas sucessivas. E essa palavra que é ligada ao conhecer, ele começa na primeira camada, né? A primeira camada é o conhecer como uma experiência e não como um conceito. Não é intelectivo, não é descritivo, ele é existencial e ele é processual. Mais ou menos naquela mesma estrutura do que nós falamos anteriormente, a questão da salvação. A salvação também era nesse contexto processual. O Paulo, nessa carta, ele trabalha muito com isso. Então, ele governa todo esse período, né? Então, primeiro tem o conhecer a Cristo, conhecer a força da ressurreição, o participar do sofrimento, né? E depois ele traz a questão da morte. Então, esteticamente, esse verbo, o verbo do conhecer aqui, ele é um verbo que ele funciona como como se fosse uma porta discursiva, um portal discursivo, para você, depois que você atravessar esse portal, você passar por todo esse processo. Primeiro você conhece a Cristo, conhece a força da ressurreição, participa do sofrimento, e depois ele vem e configura a morte. Passa uma imagem estética assim, de configuração, assim. A linguagem é uma linguagem fluida. É uma linguagem fluida. O sujeito ele é moldado, né? Nessa linguagem fluida, o enunciado ele traz um sujeito que ele é moldado por essa morte em Cristo. Então, essa morte nesse processo, ela não é um fim, mas ela é uma matriz formal. Aqui você enxerga uma estética quase que pascal, assim, com relação, quando eu falo pascal, eu estou me referindo à festa da Páscoa, onde o cordeiro pascal é morto. O ritmo do texto, ele tem lá uma cadência, né? Ele tem uma cadência que é descendente e ascendente. E ele continua, assim como na lição da semana passada, com aquela estética paradoxal. Né? O clímax do texto, vocês vão perceber que não é a ressurreição. O clímax do texto é justamente o processo de participação, o processo de desenvolvimento. Esse que é o clima a partir de todas aquelas fases, daquele processo que eu venho falando para vocês. Paulo recusa propriamente uma retórica de uma certeza triunfal, mas ele introduz alguns elementos estéticos de vulnerabilidade e com uma quebra de expectativa. Então aqui ele desenvolve uma certa esperança, uma imagem discursiva de uma esperança tensa, vamos dizer assim, em um determinado momento desse processo. Quando o processo vai avançando, é que essa confiança deixa de ser uma confiança tensa, uma confiança sem base, ela passa por uma confiança com base, e depois fundada, e desemboca justamente na questão da fé. Então vocês percebam como isso se relaciona com aqueles conceitos, conceitos hebraicos que nós falamos lá no começo. Então isso tudo vai dialogar com aqueles conceitos de emuná, de uma fé, né, de uma fidelidade, o emun, né, vai dialogar com aquela questão de segurança, que é o
que é o elemento aonde esse processo, aonde esse processo vai desembocar, né? Tem também essa estética verbal da questão da ressurreição, uma ressurreição que é para fora de. Isso cria uma estética de uma estética de emergência, uma imagem discursiva de emergência, quando ele fala de morte e ressurreição, né? Cria esse movimento ali de dentro para fora, né? Uma imagem cinética, mais ou menos assim. Ela não é apenas escatológica. Bom, para mais ou menos vocês fixarem ali, né, gente? Nós temos uma rápida síntese. Então, ele tem uma estética de um movimento de participação e não simplesmente de contemplação, algo processual que está em andamento. Ele traz uma beleza trágica, né, com relação à ressurreição e morte, trabalhando esses termos que são opostos, mas eles são, mas nesse jogo de linguagem, novamente, ele não constrói um paradoxo que gera o caos, mas que gera parte de um processo harmônico. Tem um sujeito que se forma nesse risco, e não propriamente na certeza, né? Mas, inclusive, isso se conecta com aquela questão de que fé é certeza em aquilo que não se vê, em coisas que não aconteceram. Então, nós temos aqui, resumindo aqui, um discurso que performatiza, é uma performance da fé, nesse sentido aqui. Vamos seguir agora, vamos passar para a ponta da linha, gente, para a gente, nós temos alguns, vamos lá, na lição de sábado. Há algo em nós que resiste à ideia de salvação somente pela fé, sem obras e da lei. Nós falamos bastante isso na lição da semana passada, do livro de Romanos, como que se desenvolve esse processo ali de uma salvação processual durante a vida do crente. Não vamos repetir, dá uma olhada lá na lição da semana passada. De alguma forma, temos a tendência de confiar em nossos esforços, como se eles pudessem acionar algo à nossa salvação. De maneira enfática, Paulo aborda essa questão em uma declaração polêmica contra aqueles que insistiam na Brit Milá, na circuncisão, né? Que aquilo era essencial para a salvação, a fim de evitar que alguém considere suas ações, um exemplo, a circuncisão, a Brit Milá, uma contribuição para a salvação. Paulo deixa claro que a justiça vem de Cristo, como um presente recebido pela confiança, pela fé, pela emuná, e não pela lei, e não pela Torá. Eu falei a lição da semana passada, expliquei para vocês, gente, a lei, a Torá, a instrução, ela é para que toda boca se cale e ninguém se enxergue desculpável perante Deus. É para isso que serve. E a graça de Cristo é para que todo joelho se dobre, e enxergue nele o merecimento e a graça da salvação. Dá uma olhada na lição da semana passada, nós não vamos recapitular pormenorizado, mas lá no começo, da lição da semana passada, falando sobre isso. Embora a circuncisão possa não ser um tema central hoje, o princípio que ela representa ainda permanece atual. A própria reforma protestante teve um início por causa dessa questão. O papel da fé e das obras na vida de um seguidor de Cristo. No final, Cristo, tudo para nós. Aí o autor vai citar Hebreus 12:12, autor e consumador da nossa fé. Quanto às nossas prioridades estão em lugar certo, vivemos com a certeza do amor de Deus e desfrutamos desde já da promessa da salvação, sem colocar nenhuma fiança na carne. E o autor cita Filipenses 3:3. Gente, essa lição de sábado, se vocês tiverem alguma dúvida de como o apóstolo Paulo trabalha com esses conceitos, volta lá na lição da semana passada, eu fiz uma síntese, utilizando um raciocínio de totalidade desse desenvolvimento na carta aos Romanos. E fizemos uma convergência, né, do livro de Filipenses. Não tem como a gente recuperar, então nós vamos perder muito tempo. Então agora vamos remover aqui
a lição 1 e vamos para o próximo dia da semana, que é o dia do domingo. Deixa eu encontrar a imagem aqui para vocês e compartilhar com vocês. Lição de domingo. Adicionar ao palco. Muito bom. Tá lá. Lição de domingo, gente. O título da lição de domingo é o seguinte: Alegrai-vos no Senhor. E o autor já começa com uma pergunta. Lê Filipenses 3, 1 a 3. Que aspectos positivos e negativos Paulo destaca nesse texto e como eles se relacionam, de que forma ele descreve os crentes? Bom, gente, ali Filipenses 3, 1 a 3. Vamos ler. Eu vou compartilhar com vocês Filipenses 3, 1 a 3. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Vou retirar isso daqui. Compartilhar tela. Compartilhar tela. Filipenses 3. Aqui. Encontrei. Adicionar ao palco. Beleza. Já está ali para vocês. Eu vou ter que abaixar um pouquinho aqui. Que para vocês não aparece ainda. Ainda não tem como ler. Vamos abaixar. Isso, beleza. Agora vocês estão vendo também isso, muito bom. O que está lá escrito, gente? Vamos lá. Está lá escrito o seguinte: quanto ao resto, ó meus irmãos, regozijar no Senhor Jesus. As mesmas coisas vos escrever, em verdade, não me é cansativo, e para vós outros é seguro. Montai, ou olhai, né? Montai vigilante, guarda contra os cães. Montai vigilante, guarda contra os maus obreiros. Montai vigilante, guarda contra o cortamento, porque nós somos a superior circuncisão, os quais no Espírito de Deus estamos prestando culto e nos regozijando em Cristo Jesus, e não na carne, tendo confiança. Aqui, antes de eu ir para uma análise do texto, só uma contextualização. A questão é a seguinte, gente: os judaizantes, nesse começo aqui na igreja primitiva, eles entendiam que o gentio precisava também passar pela circuncisão para contribuir para a salvação deles. Só que não estou falando num contexto onde tem SUS, num contexto onde tem anestesia, não. O judeu, ele é circuncisado logo a partir do 8º dia, né? O 8º, 9º dia. Ele nem se lembrava do que aconteceu. Agora, para o gentil, eles iriam ser circuncidados na fase adulta. Era extremamente doloroso. O apóstolo Paulo, inclusive, em Gálatas, se não me engano, ele é enfático. Bom, se isso contribui para a salvação, cortar um pedacinho de pele, então tira tudo de uma vez, emasculem-se. Ele não fala nem em castração, né? Ele fala em emascular, tirem tudo, mas obviamente no raciocínio dele ele fala que não é necessário fazer esse tipo de coisa. Aqui nesse texto, gente, nós vemos alguns aspectos estéticos aqui nessa questão aqui primeiramente, alegrai-vos no Senhor. Tem esse aspecto interno. Aqui está no imperativo do presente. Né? Então, alegrai-vos é uma ação contínua. O apóstolo Paulo usa muito isso aqui em Filipenses. Essa alegria ela também não é uma alegria emotiva, mas é uma alegria que ela é situada em algo. É situada no Senhor. Então essa fórmula funciona até de uma certa forma como um refrão litúrgico, assim como os textos que nós estudamos na semana passada. Paulo escreve da prisão, vocês sabem, para quem está acompanhando a lição, né, vocês sabem, nas lições passadas nós já falamos disso, mas ele abre esse texto com alegria. Isso também cria uma tensão estética, sabe, e na entonação verbal, é uma alegria performática. Sabe, essa alegria performática ela acontece no dizer, sabe, no dizer e no contexto externo, porque o leitor sabe aonde ele está. E agora, com a análise teológica e histórica, nós também sabemos.
Então isso cria essa entonação performática de alegria com uma força maior. Existe também uma estética de repetição e de segurança. Quando ele fala escrever as coisas, não é como uma redundância, mas é como uma garantia. Aqui cria uma estética de proteção, sabe? E circula assim um cuidado, quase com um cuidado pastoral. Então aparece essa noção de segurança que também é uma das conotações no hebraico para confiança. Então assim, ele cria uma imagem discursiva de uma confiança pastoral e não institucional. Ali depois, no segundo versículo, você vê aquela ruptura estética. Tem uma ruptura estética no segundo versículo, ele utiliza a expressão montai vigilância, e ele repete montai vigilância 3 vezes. Montai vigilância e guarda contra os cães, montai vigilância e guarda contra os maus obreiros, montai vigilância e guarda contra o cortamento. Quando ele quebra, tem uma estética rítmica ali, como se fosse uma estética martelada, e uma mudança abrupta de tom, que seria um tom ali, um tom pastoral, com uma entonação de alegria, e ali isso cria uma imagem discursiva visual. Olhem, cuidado, essa quebra, ela cria isso. Ela tem uma estética, digamos, apocalíptica, assim, de revelação, não só de revelação, mas de escatológica. Vejam, prestem atenção com esse problema. Aí tem imagens verbais agressivas, né? O cães, obreiros, e a questão ali de cortamento, né? A questão de mutilação. O cães aqui no texto, a palavra cria uma imagem discursiva de uma animalização do adversário, quebrando aqueles enunciados que trabalhavam com um discurso mais polido. Então você tem esse eco profético e esse eco profético com o Apocalipse, com perseguições, provavelmente com profecias que ainda iriam se cumprir ligadas à destruição do templo. Você vê ali que ele trabalha com uma oposição estética desses cães, desses maus obreiros, à obra de Deus. Ele trabalha também agora, depois no último, né, versículo, vai falar a questão da Brit Milá, né, da circuncisão. Essa mutilação ali, esse cortamento está justamente associado com a circuncisão. O problema não é a circuncisão. O problema é o discurso que transforma a Brit Milá como uma obra relacionada e que muitas vezes condiciona a salvação. Então ele cria essa imagem discursiva e trabalha com aquelas pessoas que defendem esse discurso da circuncisão como condição de salvação, como cães, maus obreiros. E nesse termo aqui, cortamento ou mutilação, ele já diz quem são. São as pessoas que defendem a circuncisão como, repetindo, né, para vocês fixarem, como uma condição para a salvação. E aqui ele utiliza essa expressão cortamento ou mutilação como um signo do adversário e do discurso oposto ao que ele está defendendo. E aqui tem também uma ressignificação radical aqui no texto, dentro de um movimento estético, que ele desloca o eixo da carne, no caso a carne do prepúcio tirada, e ele ressignifica isso, obras da carne.
E aqui anda no texto aquilo que eu falei, aquele paradoxo, carne e espírito, igualzinho na semana passada. Eles vão andar junto, o discurso vai andar junto com esse paradoxo até que ele se conecta, se converge na obra de Deus e na obra de Cristo. Então você vê novamente aqui, muito parecido com o que foi falado na lição anterior, a identidade ela não é visível no corpo, mas ela é audível no culto, na percepção, na prática diária, nas ações. Não é propriamente só um culto diário, não, nas ações práticas. Nós vemos uma estética também aqui de uma glória que é deslocada. O gloriar-se no termo competitivo, né? O Paulo não elimina propriamente a glória, mas ele só muda a glória de lugar. A glória não está no orgulho de você ter cortado um pedaço do prepúcio, né? Mas ela é uma glória espiritual que vem do próprio Eterno. Tem também uma estética de negação aqui no texto, né? Vocês podem, de negação final. O verso termina com uma negação densa. Confia, apoia-se, mas confia em quê? E está negando o quê? Confia nas obras do Espírito. Confia nas ações diárias, no amor ao próximo, no cuidar da viúva, no cuidar do órfão. Então, o que nega? Nega o discurso da circuncisão. E esse confia, você confia na obra do Messias no seu coração. Aquele processo que nós falamos na semana passada, você coloca a instrução na mente, vai criar um conflito com a Torá da carne, e depois o Cristo passa a escrever isso no seu coração. Confia nesse processo, não confia no processo da carne. Nega esse processo da carne. É mais ou menos isso. Então agora vamos voltar aqui para a ponta da linha, gente. Nós trabalhamos bem e vocês agora vão ter mais condições depois disso de assimilar melhor tudo que a gente vai ler na ponta da linha. Paulo começou com um tom bastante positivo, nós falamos disso, dando a impressão de que ele estava encerrando a carta. No entanto, ele ainda tinha mais a dizer. Ele retomou um dos temas centrais da epístola, alegre-se no Senhor. Nesse trecho, ele apresenta várias razões para isso, sendo a principal a confiança em Cristo, que nós já trabalhamos lá desde o começo do vídeo, e não em nós mesmos. Nós nos gloriamos, lembra que eu falei daquela estética de glória? Nós nos gloriamos em Cristo, e não na nossa carne. Não é porque nós tiramos o prepúcio. Em vez de confiarmos na carne. Será que nós, de alguma forma, já aprendemos a importância de não confiar na carne? E aqui o autor já está colocando no sentido figurado. O Paulo estava se referindo dentro daquele contexto da circuncisão, de tirar a pele do prepúcio como uma condição para a salvação. A advertência enfática de Paulo, cuidado, é repetida 3 vezes. Aqui o autor da lição pegou uma tradução que a tradução fala em cuidado. Gente, eu me esqueci novamente, mas eu vou remover aqui, vou colocar a lição de novo para vocês. Lembrei a tempo, né? Vamos lá, vamos continuar na ponta da linha. A advertência enfática do apóstolo Paulo, cuidado, ela é repetida 3 vezes. Algo único na escrita. Vou lembrar para vocês, gente, aqui está escrito cuidado, só que naquela versão que a gente leu, o texto é montai vigilante e guarda, e não cuidado, não é só cuidado, a imagem discursiva ela é mais forte. E repetida 3 vezes, algo único nas escrituras, foi aquilo que eu falei para vocês lá também, daquela imagem estética, que essa repetição causa, né? Parece que os filipenses entendiam bem a ameaça ao qual Paulo estava se repetindo, e vocês veem que de um versículo para o outro, a quebra é muito abrupta, né? Em vez de tratar de 3 problemas distintos, essa advertência parece se direcionar a um grupo falsos mestres descrito de 3 maneiras diferentes. No contexto de Israel, pessoas perversas e não religiosas eram diversas vezes cães. Esses falsos mestres também foram descritos como maus obreiros. Além disso, Paulo os acusou de falsa circuncisão,
eles eram circuncisos na carne, eles retiraram o prepúcio, só que eles eram incircuncisos no coração. Ele utiliza esse termo mutilação para identificar o discurso que ele estava se opondo, indicando que, como na Galácia e em outras regiões, eles tentavam impor circuncisão aos cristãos gentios, contrariando a decisão do Concílio Apostólico, que está lá em Atos 15. Curiosamente, uma solução para os desafios espirituais, incluindo o combate a falsas doutrinas, parece ser: alegrem-se no Senhor, que está lá em Filipenses. Nós já fizemos essa comparação anteriormente, né? Tudo aquilo que nos traz alegria também gera felicidade. A palavra de Deus é como um manual de instrução que nos orienta a encontrar felicidade genuína e alegria duradoura. Alguns elementos que promovem essa alegria incluem receber hesed, misericórdia. Hesed é a palavra que está lá nos Salmos. Receber misericórdia, caridade. Muitas vezes também isso aqui é associado com graça também, essa palavra hesed. Confiar nele, no caso ali dos Salmos, já trabalhamos também a questão dessa confiança, né, nos Salmos. Experimentar as bênçãos da salvação, adotar a lei de Deus como estilo de vida, dentro daquele contexto, né, gente? O apóstolo Paulo, na lição da semana passada, ele trabalhou a salvação como um processo diário. Aquilo que nós chamamos hoje na teologia, na esfera teológica, como santificação. Santificação é diária. A justificação é um ato, agora isso no jogo de linguagem contemporâneo. Justificação é um ato praticado por Cristo. Ele aconteceu na cruz, em todo aquele processo dele como sumo sacerdote. Ele se prolonga ao santuário celestial com várias coisas, mas agora a salvação, aquela salvação diária que o apóstolo Paulo fala, que nós chamamos hoje de santificação, ela acontece ao longo de toda a vida. Toda a vida. Ela é um ato diário. Confia nele, experimenta as bênçãos da salvação, adota a lei de Deus como estilo de vida, inclua o sábado. O autor da lição aqui já também buscando o discurso do adventismo e da guarda do sábado, da guarda das leis, acredita na palavra de Deus e criar filhos que sigam os caminhos de Deus. Aqui ele abre um espaço para várias coisas que não vão ter como ser estendidas, né? Porque é tudo muito en passant. Cada um desses teminhas aqui daria uma lição só, gente. E eu vou encerrar agora e vou passar para o Alexandre, lendo a pergunta retórica que nós temos aqui na ponta da linha. A vida pode ser desafiadora para todos nós, até mesmo quando tudo parece estar indo bem. Mas se as coisas não estão bem no momento em que você pode e deve encontrar alegria, em quem você pode e deve encontrar alegria, o que está impedindo você de fazer isso? Essa é a pergunta retórica, e daí agora eu passo para o Alexandre. Olá, pessoal do canal Entre Linhas. Olá, Ricardo, Lúcio, daqui a pouquinho mais o Marcos André que vem chegando. Lição de número 6, uma lição que vem falando bastante sobre a relação de Paulo com os judaizantes, né? Em especial no contexto da igreja de Filipos. E agora chegamos na lição de segunda-feira. Lembrando que essa questão dos judaizantes vai falar e vai passar bastante pela questão da justificação pela fé ou da justificação pelas obras. A lição de segunda-feira, né, tem por título A Vida Anterior de Paulo. E eu chamaria ela de Veja aonde a lei me levou. Vamos lembrar, então, uma retomada rápida, né? Quem eram os judaizantes? Os judaizantes eram um conjunto de pessoas, maioria delas, né, de origem judaica, mas não apenas judeus, que acreditavam que para você se converter ao cristianismo, ter acesso à graça, ter acesso a Jesus, você tinha que primeiro se tornar judeu. Então Jesus teria vindo para os judeus. Se você quer ter acesso a Jesus, você tem que primeiro virar judeu. Então você tem que virar prosélito judeu, de certa forma. E se faz isso
simbolicamente pela circuncisão. Então não bastaria o batismo, você teria que se circuncidar. Circuncisão era um elemento identitário cultural judeu, era um elemento de distinção dos judeus. E Paulo era contra isso, né? Foi feito um concílio em Jerusalém, a decisão tirada nesse concílio é de que não seria exigido a circuncisão dos gentios. Paulo defende essa posição. Essa passa a ser a posição do conjunto da liderança da igreja, mas havia ainda gente que queria que os novos conversos se tornassem judeus. Paulo vai falar contra isso, né, na lição de domingo que vocês viram com o Ricardo. Ele emite alguns alertas para o povo de Filipos sobre esses judaizantes. E aí na lição de segunda é interessante, e aí eu digo, né, veja onde a lei me levou, ou a vida anterior de Paulo. É interessante a lição de segunda, porque Paulo vai demonstrar na sua própria vida e contando a sua própria história, aonde esse caminho judaizante tinha levado ele. Porque Paulo era mais do que judaizante, né? Paulo era judeu. Paulo vai falar, olha, paráfrase, né? Paulo vai falar para os filipenses assim, ó, se tinha alguém que podia confiar na carne, era eu. Os judaizantes estão aí confiando na carne, confiando na circuncisão para ter o perdão e salvação. Se alguém podia confiar na carne, sou eu. Por quê? Fui circuncidado ao 8º dia, sou da descendência de Israel, sou da tribo de Benjamim, sou hebreu, fui fariseu. E aonde isso me levou, né? Eu fui, quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Então, olha só. Você quer ser bem judeu mesmo? É isso que Paulo está falando para o povo de Filipos e para os judaizantes. Você quer ser bem judeu mesmo? Bem judeu? Eu era tão judeu que eu matava cristão. Olha só como eu era judeu. Paulo vai falar que ele era irrepreensível na lei. Irrepreensível na lei como era exigido dos fariseus. Só que Paulo percebeu, na sua cegueira, né? Quando ele fica cego fisicamente, no caminho para Damasco, ele tem uma visão, ele fica cego. Ouve uma voz, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? E ali, depois, ao entrar em contato com Jesus, com a mensagem de Jesus, Paulo percebe que ele não conseguia guardar a lei para produzir a própria salvação. Ele poderia ser tão irrepreensível quanto fosse, que ele ainda seria dependente, necessitado da graça de Deus. E aí Paulo vai falar, o que era por ganho, reputei como perda em Cristo Jesus. Quer dizer, eu percebi que aquele caminho que eu achava que me trazia ganho e todas aquelas coisas que me davam orgulho, elas me afastavam de Cristo. Elas eram perda. Então eu optei por deixar tudo aquilo para poder seguir a Jesus. O foco aqui, gente, não está... e aí na narrativa de Paulo, né, o foco da jornada do cristão não é guardar a lei para ser salvo. Porque guardar a lei para ser salvo leva à circuncisão, leva, por fim, à própria perseguição da igreja. O foco do cristão está em Cristo Jesus, receber a graça e aceitar a salvação em Cristo Jesus. E qual que vai ser a relação com a lei daí, né? A relação com a lei vai ser uma relação de transformação de vida. Num primeiro momento, a lei ela nos demonstra pecado e nos aponta para Cristo. A gente vai para Cristo. E a gente é perdoado em Cristo. Não estamos mais debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Só que agora eu volto para a lei, não procurando na lei o caminho para a minha salvação, mas procurando na lei uma norma de conduta que me permitirá viver mais em harmonia com a vontade de Deus, mais em harmonia com um caminho de felicidade e de liberdade. Então, aquela lei que me era escravidão se torna uma lei de amor e de liberdade. É esse caminho, é um caminho que não se trata apenas aqui de você rejeitar a lei, mas de você transformar a sua relação com a lei. Uma lei que te aprisionava passa a ser uma lei que te liberta. Paulo segue ali na lição de terça-feira, né? Não Paulo agora, né? O autor da lição, ele vai fazer um paralelo
da cegueira, né, de Paulo, que fica cego no caminho de Damasco, quando ele tem o encontro de Jesus, que eu falei na lição de segunda, o autor da lição vai fazer um paralelo de um outro cego, um cego que é curado por Jesus lá em João 9. E aí, em João 9,39, Jesus fala: eu vim a este mundo a fim de que os que não vêm vejam, e os que vêm se tornem cegos. E a pergunta pede como que esse princípio pode ser aplicado à sua própria vida, individualmente, né, à nossa própria vida. Eu gostaria de pensar quem são os que não vêm e quem são os que vêm, né? Então, os que não vêm é uma fala que direciona para os gentios, para aqueles que estão perdidos nas trevas, lá no tempo de Jesus, e que hoje se direcionaria para quem está desencontrado de Deus, para quem está desencontrado de Cristo. Então, Jesus vem a esse mundo para que quem não vem veja, para que quem não tem acesso ao conhecimento de Deus e das palavras de salvação que apontam para Cristo, tenham acesso a Deus e as palavras de salvação. Essa é a ideia. Só que o texto de João 9 também fala que ele vem para que os que vêm, Jesus vem, para que os que enxergam, né? Senão fica muito bem, para que os que enxergam se tornem cegos. O que é esse que enxerga se torna cego? Eu vejo um paralelo aqui muito direcionado depois à figura de Paulo. Uma figura que enxergava fisicamente, mas que, com os olhos da fé, ele enxergava apenas a lei. E ele precisa ficar cego para toda a sua tradição, ele precisa ficar cego para todo o seu senso de justiça própria, ele precisa ficar cego para tudo aquilo que impedia ele de enxergar a Cristo Jesus. Portanto, para o gentio que nada conhecia, era importante passar a enxergar para caminhar para a salvação. Mas aquele que estava tão cheio de si, para aquele que estava tão cheio das tradições, para aquele que era fariseu, que era judeu, que era hebreu, que era descendência de Abraão, circuncidado ao 8º dia, da tribo de Benjamim, perseguidor da igreja, para aquele era necessário que ele deixasse de ver. Deixasse de ver a própria justiça, deixasse de ver os próprios preconceitos, deixasse de ver a tradição como caminho para a salvação. E aí eu faço aplicação à minha vida. Qual que era a coisa mais importante para mim hoje? Ou o que eu preciso? Em que momento da minha jornada eu estou? Estou no momento em que eu preciso passar a ver? Ou eu estou no momento em que eu preciso me tornar cego para a minha própria sabedoria, para a minha própria vaidade, para o meu próprio senso de justiça? Essa é uma pergunta muito pessoal, uma pergunta que cada irmão deve fazer de si. Será que você está num momento da sua jornada espiritual em que você precisa aprender de Cristo? Eu creio que a gente sempre está num momento de aprender de Cristo, a gente sempre está num momento de passar a enxergar. Mas às vezes a gente está num momento de desaprender muita coisa que a gente aprendeu. Às vezes a gente está num momento de quebrar com barreiras do preconceito, de quebrar com barreiras da justificação pelas obras, de quebrar com barreiras que apontam um caminho para a salvação que passa pela lei apenas, pela circuncisão, na época de Paulo aqui. A circuncisão que Paulo vai falar que é necessária não é a circuncisão da carne, é a circuncisão do coração. Quer dizer, é a transformação que opera no interior, que opera na mente, que opera na escolha que nos vai orientar para a vida. Seguimos para a lição de quarta-feira com Marcos André. Meu abraço a todos e até semana que vem. Tchau, tchau. Obrigado, Alexandre. Muito obrigado também ao Lúcio, ao Ricardo pelas participações. E agora nós vamos para a parte de quarta-feira com o título A Fé de Cristo. Isso nos lembra lá de Apocalipse 12, né, que Apocalipse 12, verso 14, 14, verso 12, né, que fala da fé de Cristo, né? Então, não devemos deixar passar despercebida a ideia central de Paulo. Na estrada para Damasco, ele viveu uma troca extraordinária ao abandonar a antiga vida baseada nas suas próprias obras, né, no cumprimento da lei, para experimentar a presença de Cristo, ou seja, para ganhar Cristo e ser achado nele. E aí o autor nos pergunta aqui, baseado em alguns textos do próprio apóstolo Paulo,
com base nessas passagens, como você entende o significado de estar nele, ou seja, em Cristo? Bom, o texto ele fala de sermos santos, irrepreensíveis, de sermos justos, e isso pode nos levar, como o autor tem destacado, a pensar que todas essas obras de justiça, de santidade, de obras irrepreensíveis, elas são obras que nós podemos cumprir, né? Eu agora me batizei, agora agora guardo o sábado, não bebo, não fumo, sou um bom cidadão, e isso poderia nos dar credenciais para nos acharmos justos ou nos acharmos aqui comparados a essas qualificações aqui. Por exemplo, no entanto, o apóstolo Paulo ele vem falando antes, né, a lição de terça-feira traz isso. Ele apresenta as suas credenciais e falou: se alguém tivesse credencial para se achar santo, para se achar bom, seria eu. Porque se nós trouxéssemos para a realidade de hoje, ele seria adventista de berço, participou do Clube dos Aventureiros, do Clube dos Desbravadores, faz a lição da escola sabatina desde o rol do berço. No entanto, ele diz: quando eu encontrei com Cristo, tudo isso foi achado como lixo, foi achado como esterco. Então, o apóstolo Paulo está apresentando aqui a sua verdadeira condição. Ele diz: eu não posso me gloriar nas minhas obras, porque em Cristo essas obras são inúteis. Então, comparado à santidade de Cristo, nós não temos a possibilidade, né? E muito menos, se o apóstolo Paulo não tinha, né, com todas aquelas credenciais, muito menos eu, que tenho um passado que não condiz tanto assim com o Evangelho, né? Então, quando nós nos deparamos com a nossa verdadeira realidade, nós vemos a nossa necessidade de Cristo. E essa verdadeira necessidade, ela só pode aparecer se nós dissermos: olha, eu não tenho obras, as minhas obras não são suficientes para a minha salvação. Então o apóstolo Paulo, enquanto ele se baseava somente nas obras da lei, ele não via necessidade nenhuma de salvação. Como muitas pessoas hoje, se você fala em salvação: mas eu não preciso de igreja porque eu sou um cidadão honesto, eu pago minhas dívidas, eu cumpro com as minhas obrigações sociais, eu sou um bom marido, sou um bom cidadão. Então, as pessoas pensam que o Evangelho é para nos transformar em bons cidadãos, mas não é. O Evangelho é para nos preparar para o céu. E no céu só existe um ser humano que está qualificado para o céu, é Cristo. Então, todas essas obras que o apóstolo Paulo apresenta aqui, né, santos, irrepreensíveis, justos, isso não se trata de obras humanas, se trata da justiça de Cristo sobre nós, das obras irrepreensíveis de Cristo sobre nós, da santidade dele sobre nós. É Cristo nos cobrindo com o seu manto, né? O pastor Amin Rodor, ele tem uma frase interessante que ele diz que na cruz Cristo se fantasiou de Marcos, no caso, né, para poder enfrentar a justiça de Cristo, a justiça de Deus, e por isso ele foi morto. Mas no céu somos nós que vamos nos fantasiar de Jesus, nós vamos tomar o manto de Jesus sobre nós e vamos nos apresentar diante de Deus. Então, quando Deus nos olhar, ele vai ver Cristo. Então, é isso que significa aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Significa aceitar as suas obras, aceitar a sua vida santa. É como se nós vivêssemos a vida de Cristo. E aí o autor diz aqui que a expressão em Cristo, mencionada por Paulo, tem sido amplamente debatida. Aí ele fala que a melhor compreensão é a do próprio apóstolo Paulo, que ele diz o seguinte: de fazer convergir em Cristo todas as coisas, no céu, na terra, e na administração da plenitude dos tempos. E ele ainda diz que esse foi o propósito de Deus, né, desde o início. Paulo também esclarece como isso ocorre. Vocês são dele em Cristo Jesus, o qual tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. E ele continua dizendo aqui que estar em Cristo envolve todos os aspectos do plano da salvação, desde o despertar de nossa compreensão espiritual, é quando nós percebemos que somos pecadores. Isso é uma obra de Deus em nós. Não é que um dia eu paro assim e digo assim: eu sou pecador, preciso de salvação. Não, isso aí é uma obra de Deus. É Ele que vai ao meu encontro e me desperta para isso, né? Aí depois ele fala
até a justificação, ou seja, pela fé nós obtemos a justiça de Deus, então isso muito mais ainda, né? Porque o salário do pecado é a morte, então a única forma que eu teria de pagar os meus pecados é morrendo, mas aí não sobra vida para viver depois que eu morro, né? E quando eu pago a minha dívida não sobra vida para viver, então isso também é uma obra de Cristo, né? Ele morre no meu lugar para pagar, e a preparação para o céu, que é a santificação, é o passo a passo que nós vamos estudar um pouquinho na parte de quinta-feira. Então, tudo isso são obras de Deus em nosso favor. Quando nós reconhecemos isso, quando nós entendemos isso, é que nós passamos, então, a estar aptos para o Evangelho. Quando nós percebemos que por mim mesmo eu não me arrependo, por mim mesmo eu não tenho fé, por mim mesmo eu não busco a presença de Deus, por mim mesmo eu não tenho boas obras. O apóstolo Tiago diz que todo dom perfeito e toda boa obra vem de Deus, é Ele que executa. Ah, mas eu faço obra social, eu faço obra de caridade, eu faço doações, faz nada. Tudo isso é o poder do Espírito Santo operando através de nós, mesmo que você seja ateu, mesmo que você, enfim, mesmo que você nem creia no Espírito Santo, mas é o poder de Deus operando. Ele não está restrito à nossa fé para operar em nós. Então, quando nós fazemos algo de bom, é Deus que está realizando através de nós. Nós não temos a capacidade para isso. Aí ele nos pede para ler Filipenses 3, verso 9, quais são os dois elementos que Paulo apresenta em contraste e o que é tão importante, por que é tão importante se lembrar dessa diferença. Ele diz que estar em Cristo está em contraste com a justiça própria. Então, a justiça, a nossa justiça deve ser a que procede de Deus, e nós tomamos posse por meio da fé. A justiça própria é quando nós acreditamos na nossa própria obra, né? Quando nós nos colocamos como melhores do que os outros, porque através de mim Deus tem manifestado alguma boa obra. Então, quando eu penso que essas obras são minhas, eu estou me afastando, me desligando de Cristo. É como atribuir como os fariseus fizeram quando atribuíram as obras de Deus, né, a obra de cura de Deus, a Satanás, dizendo que ele opera esses milagres pelo poder de Satanás. Então é isso que nós estamos fazendo quando nós blasfemamos. Isso foi classificado por Jesus como blasfêmia. E quando nós fazemos isso, também nós estamos blasfemando, porque nós não temos nada de bom em nós. Nós, sem Cristo, seríamos como o pior cidadão desse mundo, como a pior pessoa desse mundo. Então, né, no entendimento de Paulo, ter uma justiça própria não é de fato justiça, pois a lei não é capaz de produzir vida. Não, nós não somos capazes de produzir justiça através da lei, porque nós transgredimos a lei o tempo todo, até mesmo em pensamento, segundo aquilo que Jesus nos disse, né? E aí o autor continua dizendo aqui que somente Cristo pode fazer isso por meio da fé, ou seja, somente as obras de Cristo que nós recebemos por meio da fé é que são obras verdadeiramente justas. A única fé que salva é a fé de Cristo, que na minha versão aqui da Bíblia não aparece a fé de Cristo, aparece fé em Cristo, né? Mas em algumas versões aparece fé de Cristo. E aí o autor continua dizendo aqui que se estamos em Cristo, Ele vive em nós, Gálatas 2, verso 20, e vivemos sua fé expressa por meio da nossa fé nele. Então, quando nós manifestamos fé em Cristo, é como se o manto de Cristo nos cobrisse, né? Aquela imagem que tem muito no Antigo Testamento da galinha que acolhe os pintinhos, né? Embaixo das suas asas, é o que Cristo faz conosco, né? Ele nos acolhe ali embaixo do seu manto de justiça, e nós então nos tornamos justos pela justiça de Cristo, mas em nós mesmos não há obra alguma. Quando nós confiamos na nossa própria obra, nós estamos nos opondo ao Evangelho, que o apóstolo Paulo está dizendo. Se vocês confiam nas suas próprias obras, confiam em vocês mesmos, vocês estão se opondo ao Evangelho, estão desligados de Cristo. Na parte de quinta-feira, nós temos o título Só uma coisa, conhecer a Cristo. E ele nos pede para ler Filipenses capítulo 3, versos 10 a 16, quais são os principais aspectos de que Paulo aborda nessas passagens. Ele fala que a fé na ressurreição e na morte de Cristo. Ele diz que quando, pela fé, né, ele participa da ressurreição e também da morte de Cristo. Então não há nada mais importante do que conhecer a Cristo, né? Como diz o livro lá do pastor Bullion,
conhecer Jesus é tudo. O que nos garante que ele também nos conhecerá diante do Pai, né? Mateus, é aquelas passagens que Jesus fala, né? Que aquele que me confessar diante dos homens também será confessado diante do Pai. Mas como podemos conhecê-lo? Aí o autor destaca aqui através da palavra, né? Quando nós estudamos a palavra, essa é uma forma que nós temos de conhecer a Deus, a forma em linhas mais claras nós conhecemos a Deus através da palavra. Embora não possamos conhecê-lo face a face como os discípulos conheceram, porém nós temos uma visão um pouco mais ampla, né? Os discípulos, eles conheciam Jesus face a face, mas não conheciam plenamente o ministério. Não tenho dúvida que foi um grande privilégio andar com Jesus, vê-lo curando, vê-lo fazendo os seus sermões, as suas pregações, mas eles não tinham uma visão tão ampla como nós conseguimos ter hoje através da Bíblia, né? Então nós não podemos conhecer face a face como os discípulos, mas nós podemos conhecê-lo através das Escrituras. Quanto mais o conhecemos, mais nos aproximamos dele, porque experimentamos o poder da sua ressurreição, que nos leva para uma novidade de vida. Então, quando nós vemos que a nossa vida está sendo transformada, isso é como se fosse Cristo nascendo em nós. A ressurreição de Cristo, ela se tornando real em nós. E é interessante, né, quando nós pensamos dessa forma, porque Jesus ele executa em nós as suas obras, ele passa a viver através de nós. Quando nós nos mortificamos, quando nós morremos para nós mesmos, para as nossas próprias vontades, Cristo passa a viver em nós. Outra maneira de nos aproximarmos de Jesus é tomando parte no seu sofrimento. Então o autor fala aqui que cada vez que nós enfrentamos alguma experiência dolorosa, nós passamos a conhecer mais sobre a sua vontade, mais claramente sobre a sua vontade, especialmente quando nós passamos por experiências dolorosas pelo Evangelho, né? Quando nós sofremos algum tipo de desprezo, algum tipo de rejeição, porque nos posicionamos ao lado de Cristo, ao lado da sua justiça. Uma terceira forma de nos aproximarmos é avançando para o alvo. E aqui o autor ele fala um pouco aqui como se fosse uma corrida, né? E o prêmio celestial, que é estar com Jesus e a vida eterna e coisas desse tipo. Porém, eu destacaria aqui o fato de que o apóstolo Paulo ele está falando de uma continuidade, de uma vida de uma trajetória contínua. Então, não existe uma fase na vida do crente em que ele esteja satisfeito, em que ele possa estar satisfeito com a sua atual condição. Pelo contrário, quando mais nós nos aproximamos de Cristo, mais nós lançamos luz sobre o nosso pecado e mais nós nos sentimos pecadores. Infelizmente, né, o autor não destacou isso aqui, mas a trajetória cristã, existe um grande erro na trajetória cristã, é quando nós nos achamos suficientes, quando nós dissemos assim, eu já caminhei e eu hoje já me encontro salvo. É muito perigoso isso. Nós precisamos continuar caminhando com Cristo, nós precisamos continuar permitindo que Cristo nos lapide ao longo da nossa caminhada e principalmente, né, Cristo, eu costumo usar essa expressão, que quando Cristo voltar, ele vai remover de nós tudo aquilo que nós consideramos como um fardo. Então, se eu vejo o meu pecado, as minhas tentações como um fardo, se eu estou lutando para remover o pecado da minha vida, isso tudo será removido. O problema é que muitas vezes nós nos apegamos ao pecado, agasalhamos o pecado e ficamos assim, mas Cristo perdoa, Cristo... Não, Cristo vai perdoar aquilo que nós nos arrependemos. Cristo vai perdoar aquilo que nós já estamos lutando contra, mas nós precisamos continuar caminhando, continuar prosseguindo nessa caminhada. O apóstolo Paulo fala, eu não alcancei ainda. Quando eu comparo a minha vida com o apóstolo Paulo e ele diz que não alcançou ainda, eu vejo que a minha trajetória é muito longa, né? Então é claro que ainda não alcançamos esse objetivo, é o que o autor também destaca aqui. Não seremos plenamente transformados até que o nosso corpo humilhado se transforme em um corpo glorioso. Então, quando Cristo voltar, como eu disse, ele vai remover, né, de nós todo pecado e nos fazer alcançar aí a plenitude daquilo que ele espera por nós. Mas isso
é como se fosse a medalha, né? O atleta, que é o que o apóstolo Paulo está usando aqui, a metáfora de um atleta, ele vai correr na pista, mas ele nunca vai produzir uma medalha. A corrida, ela não produz uma medalha. A medalha é algo que já está pronto para ser colocado no pescoço daquele que correu. Então a mesma coisa, nós corremos e não produzimos salvação, não produzimos justiça. A justiça é algo que Deus produziu e vai colocar no nosso pescoço no dia que nós formos transformados. Então a corrida, ela não produz justiça, mas a corrida é fundamental para que a justiça seja imputada, porque pela fé nós vivemos as obras de Cristo. Nós dizemos agora, a partir de hoje eu sou cristão e vivo segundo as obras de Cristo. E o autor ainda continua dizendo aqui que buscar sua presença diariamente, avançar na direção ao alvo e ser semelhante a Jesus em todos os aspectos possíveis agora. Então nós precisamos imitar Cristo em todos os aspectos da nossa vida. Tudo aquilo que for possível para nós realizar, nós precisamos realizar. Não nos prendemos ao passado, nem nos preocupamos com o que ficou para trás. O apóstolo Paulo também destaca isso, né? Eu não preciso ficar olhando para o meu passado, remoendo os meus pecados. Eu tenho que, pela fé, aceitar que no dia que eu saí do tanque batismal, eu saí lavado do meu passado. Quando eu me curvo diante do Senhor e peço perdão pelos meus pecados, eu saio lavado daquele pecado. Ai de mim se eu não acreditar nisso, se eu não acreditar se pela fé eu não tomar posse disso. Então, o prêmio celestial que nos aguarda, né, a imagem é clara, um corredor totalmente dedicado que obtém. Então, a nossa chegada é o retorno de Cristo, é quando Jesus Cristo voltar. Até lá, estaremos continuamente correndo. E como que nós fazemos, então, para não olhar para o nosso passado, para não olhar para as nossas próprias obras, para não olhar para a injustiça e considerá-la como justiça? Nós precisamos ter como alvo a Cristo. É Cristo que lança luz sobre a nossa escuridão, é Cristo que lança luz sobre a nossa vida para que nós possamos olhar para nós com a imagem exata que nós somos, ou seja, pecadores, necessitados, carentes da graça de Jesus. Que Deus nos abençoe e que quando Jesus voltar, que nos encontre correndo essa maratona, essa jornada, né, que não vai acabar até que Jesus Cristo volte ou que sejamos recolhidos ao túmulo. Deus nos abençoe. Agora você fica com o Lúcio com as perguntas de sexta-feira. Valeu, Marcos. Valeu, Alexandre. Valeu, Ricardo. Valeu a todos que nos acompanham. Mas o vídeo ainda não terminou, né? Ainda estamos aqui nos estudos de sexta-feira, perguntas para consideração. São 3 perguntas bastante interessantes. A primeira diz assim, reflita mais sobre a ideia de alegrar-se no Senhor. E aí ela vai falar o seguinte, perceba que não é dito para nos alegrarmos nas tribulações, mas para nos alegrarmos no Senhor. Por que é tão importante mantermos o foco no Senhor, em sua bondade, em seu poder, em seu amor e em sua salvação? Como essa prática pode ajudar a enfrentar as provações da vida? Interessante, né, irmãos? Nós já tínhamos até trazido esse tema sobre o cristão não é um bobo alegre, né, que fica alegre simplesmente porque ele está sendo injustiçado, mas a nossa alegria, a nossa esperança está no Senhor. E é importante porque nós, como cristão, assim como nós entendemos que Deus está fora do tempo e do espaço, nós como cristão entendemos que a nossa vida nessa terra, a nossa curta existência aqui de 60, 80, 100 anos, acabei de visitar um tio querido, natalício, completou 92 anos, firme, andando sobre as próprias pernas, mas apesar de serem 92 anos, mas ainda é um tempo breve. Então, quando a gente passa por essa vida, dia a dia, seguindo as nossas rotinas, nós sabemos que o nosso Deus tem algo que é infinito. E a eternidade diante de algo finito, irmãos, é algo que é até difícil de nossa mente finita reconhecer. Então, quando a gente passa algumas tribulações, quando a gente talvez, por ocasião aí da vida, escolhas talvez dos nossos pais, até a 3ª e 4ª geração antes da gente, a gente passa por alguns perrengues nessa vida. Eu agora visitando as famílias, a gente vê ainda mais a questão de ação e consequência, ação e reação.
escolhas e consequências, e aí você percebe que se a gente não se apegar realmente, fala assim, ó, Deus nos trata individualizados. Deus, claro, permite, nos dá o livre-arbítrio, deu o livre-arbítrio aos nossos pais, avós, bisavós, né? E aqui estamos, cada um aqui, né, nessa posição de vida, não sei, né, aonde você está, o que você está passando, mas eu sei que o nosso foco, quando ele foca em Cristo, foca em Deus, foca na salvação, independente do que nós passamos aqui, nós vamos sempre ter essa alegria. Alegrarmos no Senhor significa alegrarmos no que o Senhor nos oferece de eterno. Aqui nessa terra realmente é complicado, porque mesmo que você tenha uma situação, talvez, sei lá, financeira, uma situação, uma organização familiar um pouco mais favorável, menos conflitante, né? Mesmo assim, é só você olhar para o lado, que você vai ver que essa harmonia, ela não é global, né? Ela não faz parte de todo esse planeta, né? Ou seja, o que eu vejo geralmente é mentiras, traições, enganos, infelizmente muita gente buscando ego, buscando os prazeres do mundo que são efêmeros e que passam tão rapidamente, mas que infelizmente trazem alguns sofrimentos, né, alguns durante anos depois. Então eu tento pelo menos manter o meu foco na salvação em Cristo, mesmo diante aí de algumas situações dolorosas. Eu falo, calma, vai passar, né? Deus está do meu lado, a gente vai caminhando, que essas provações, que essas situações, né, me ajudem também a não negar os meus princípios, a não negar a minha fé, pelo contrário, que ela possa ser ainda mais fortalecida e que os meus princípios sejam ainda mais fortalecidos por essas situações. Então, nos alegremos no Senhor, não nas tribulações, né, pessoal? Não somos masoquistas, não gostamos de sofrer, né? 2. Note como a graça atua na realização das boas obras. Por que isso é tão importante enquanto aguardamos a volta de Cristo? Sem essas obras, podemos realmente dizer que somos salvos? Olha, novamente, né, a gente falou sobre a questão da honra na lição passada, e hoje a gente está falando aqui sobre as boas obras. Novamente é a questão da intenção. Quando você entende o que Cristo fez, largar a eternidade, largar o infinito, para vir fazer carne, habitar entre nós, oferecer às suas criaturas, a sua criação, a salvação, e você fala, esse amor é imenso, ele é infinito, Deus é amor. E aí diante disso, você olha para uma pessoa que está precisando, e aí você, se você é indiferente, é porque talvez seu coração ainda não foi tocado, porque você fala, meu, olha, o que Deus me deu e me ofereceu, eu posso repartir isso com uma pessoa. E eu posso repartir tanto material quanto espiritual. E aí, se você não tem esse reflexo, se você não desenvolveu esse reflexo ainda, eu falo para vocês, treine. É que nem um atleta, que nem um lutador de artes marciais. Ele treina até que aquilo se torne um reflexo natural. Então treine sim, as boas obras não que você vai fazer para se salvar ou vai fazer para juntar mansão no céu. Não é por isso que a gente faz, irmãos. A gente só faz as boas obras como um reflexo daquilo que nós recebemos para Deus, sabe? Para desenvolver um pouco de empatia, de misericórdia, de olhar assim. Talvez você se sinta, né, muito bem, talvez se sinta assim muito santo, mas olha para um pobre miserável e fala assim, talvez é assim que Deus se sinta em relação a você, por mais santo que você se sinta. Mas é claro, aqui é resguardado as devidas proporções, tá, irmãos, da comparação. Mas é assim que você olha e fala assim, meu, não que ele mereça, né? Não vou ajudar essa pessoa porque ela não merece. E você merece, né? Tudo que Cristo fez por você. Eu sempre penso assim, que tem alguns irmãos que tentam colocar uma régua, né, para ajudar alguém. Ele ajuda esse, não ajuda esse. Eu falo assim, irmãos, vamos ajudar todos e principalmente, eu falo sempre para minha esposa, a gente precisa amar essa pessoa quando menos ela merecer ser amada, né? Porque se a gente colocar a nossa reguinha, né, de quando realmente a pessoa merece os méritos, não vai dar certo. Então, irmãos, guardem isso, sabe? As boas obras, ela é simplesmente algo que você vai desenvolvendo um reflexo, né, da sua comunhão, da sua empatia, da sua vontade de compartilhar aquilo que Deus compartilhou com você. Entenda, Deus compartilha a eternidade com você. Quer dizer, não tem que nós possamos compartilhar nesse nível com o próximo. O máximo que a gente compartilha é aquele pouquinho que a gente tem. Então, irmãos, vamos trabalhar, agir como cristãos. E a última questão, o que significa não confiar na carne?
E aí a pergunta fala assim, se a carne é um dom de Deus, por que não é confiável, né? Resposta pragmática, porque a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem, né? Porque a carne realmente ela tem uma tendência aí para o mal. A carne foi corrompida aí diante aí do pecado original, né? Nós temos agora o conhecimento do bem e do mal, né? Eu vejo aí, nós temos o conhecimento dos prazeres da vida e das consequências desses prazeres, mas a gente foca só nos prazeres, nas consequências não, né? Então quem tem aí alguma fraqueza com álcool, ele se concentra naquela liberação, né, de potássio, de cálcio, e aí você fica livre, leve, solto, né? E não se concentra no problema que essa dependência do álcool vai ter. Isso porque eu estou falando só do álcool, imagine aí de outras dependências químicas que tem um efeito aí também sobre o cérebro, sobre a nossa mente, que escraviza a nossa mente. Olha só como nós somos tendenciosos, né? Eu sempre gosto de refletir assim, ninguém chega para você e fala, nossa, eu preciso parar de ler, porque eu estou lendo muito, preciso parar de estudar, porque eu estou estudando muito, nossa, eu preciso parar de ser muito disciplinado com a alimentação, porque eu sou muito disciplinado. Nunca o discurso é nesse sentido, o discurso geralmente é no sentido inverso, né? Sempre no descontrole e sempre na autodestruição, que é a nossa carne corrompida, né? Mas é isso aí, pessoal, valeu aí pela companhia até aqui. Esperamos vocês então já no 7º vídeo, aí o 7º realmente é meio a meio, estamos na metade, que fala sobre cidadania celestial. Esse tema também vai ser interessante, pessoal. Então, antes de nos despedirmos aqui nessa praça aqui em Santa Cruz do Monte Castelo, mais uma vez peço a você, vamos falar com o nosso Deus. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, mais uma vez por concluirmos essa lição. Quantas lições, quantas reflexões, ó Pai, profundas, eternas, que são até difíceis, ó Pai, da nossa mente entender, assimilar e principalmente praticar. Mas, Pai, na nossa pequenez, na nossa insignificância, ajude-nos, ó Pai, a entender cada conceito que já está no nosso ínfimo nível intelectual, para que possamos já praticar as boas obras, refletindo o Teu caráter a cada um que nos rodeia, Senhor. Mas que isso venha de dentro e não de uma atitude externa, artificial, Senhor. Transforma o nosso coração por dentro, em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor. Bom, é isso aí então, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima cidade aí que nós vamos visitar e a próxima lição, se Deus quiser. Tchau, tchau.